Fala aí, pessoal, no ar a coletiva do Ceni. Vamos acompanhar juntos o que ele vai dizer após esse empate com o Fluminense em 2-2. São Paulo tentou, mas não conseguiu. Jogo difícil, perdeu os jogadores mais uma vez aí por lesão, Jeandrei e também o Léo Pelé. Vai ser talvez uma das justificativas aí do Rogério Ceni na coletiva. E vamos ver se vão falar de reforço também. Vai ter alguma pergunta aí que eu tô bem curioso, beleza? Ó, um novo código do Teclas na OneXBet, tá, pessoal? Tá aqui em cima de mim aqui, ó. Teclas Sports é o novo cupom aí para você dobrar o seu depósito na OneXBet. Recomendo demais para vocês. Link na descrição do vídeo. Aliás, link no primeiro comentário fixado, tá? Vou fixar para vocês aqui no primeiro comentário fixado o cupom e o link da OneXBet. Então não perca tempo. Pega esse cupomzão aí para ele não expirar logo, hein, mano? Então, ó, vai expirar logo. Então, utiliza lá para você não perder. Então, bora lá para a coletiva. Vamos embora. Empate por 2-2 com o Fluminense. Rogério, boa noite. Queria que você falasse sobre o desempenho, né? Hoje diante do Fluminense e que você nos atualizasse sobre os lesionados que saíram hoje. Seu elenco está ficando cada vez mais enxuto? Boa noite. Tá ficando, mas é previsível para alguém que joga de 3 em 3 dias e daqui 3 dias de novo com viagem, tem jogo. Por isso a gente faz algumas alterações, mas em alguns casos a gente tem que usar os mesmos jogadores e você corre o risco, né, das lesões. E corre o risco de enfraquecendo, o que é primeiro é desumano o calendário para todos aí, né? Não tem quem resista a isso. Mas o ano vai chegando na parte mais importante e você vai ficando cada vez mais desfalcado, cada vez mais fragilizado, né? O que eu vou dizer para você? Sobre lesões eu não sei. O Léo leva a mão na posterior, né? Tem que fazer exame amanhã, mas conheço o Léo, para sair, não sairia por qualquer coisa dentro do campo. O Jeandrei, eu não sei, foi uma pancada nas costas, eu não sei o que pode ter sido, mas espero que não tenha sido nada grave também. É tudo dentro do previsível, gente, não tem muita surpresa. Se você bota o mesmo time que jogou contra o Palmeiras, então você ia ter mais lesões musculares, perder mais jogadores. As pessoas às vezes não entendem por que você segura um jogador fora, por que você tira, por que você não põe. O Wellington, por exemplo, não era para jogar hoje. Não era, porque ele vem de 3 jogos seguidos em 7 dias. Mas às vezes você tem que fazer e você quer ganhar o jogo, você sabe que você precisa, porque eu sempre falo para vocês, o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro. Se você quiser tentar brigar pelas primeiras posições, você tem que jogar, só que você tem que jogar todos os jogos ao teu máximo, né? E isso gera lesões. Então, assim, jogar quinta, domingo, quarta e sábado, se você não tiver expectativa, a gente só não sabe aonde vai estourar, mas que alguém vai estourar, isso é uma coisa que a gente já prevê. Rogério, tudo bem? Boa noite. Ali na zona mista, quando parou ali o Thales para falar com a gente, eu perguntei, vou transferir a mesma coisa, ele classificou como positiva. Quem olha o resultado cru dos últimos 3 jogos, que foram tidos como uma sequência muito complicada, Atlético Mineiro, Palmeiras e agora o Fluminense, olha, 2 empates e uma derrota. Você vê o aproveitamento, nossa, que horror. Pelo contexto, você classifica como algo muito positivo, tirar 2 pontos de grandes times que estão performando muito bem, um atual campeão e um time que dispensa comentários na evolução que teve, e uma classificação com derrota, mas a classificação para a próxima fase, como você classifica isso e o que de injeção pode dar para o restante, pelo menos da final do primeiro turno? Sobre a Copa do Brasil, a gente tem que fazer uma análise dos 2 jogos, né? Porque o outro jogo faz muito tempo que foi aqui no Morumbi, né? E aí as pessoas só veem o jogo do Allianz. Desculpa, é normal que o Palmeiras seja superior a gente no Allianz. Assim como tem sido normal que no Morumbi o São Paulo jogue superior ao Palmeiras. Tem sido uma constante isso, né? Então, na soma dos resultados, o jogo vai para pênalti e nós conseguimos a classificação, extremamente positivo. Contra o Atlético Mineiro, é um jogo que nós fomos com, 6, 7 jogadores de base, né, com muita gente fora. Hoje, um time um pouco mais forte do que aquele contra o Atlético, mas nós damos azar nas rodadas, porque nós jogamos contra o Palmeiras, que é um time que te desgasta muito fisicamente, e até emocionalmente, nesse caso, por ser um jogo eliminatório. E aí a gente vem, o nosso próximo adversário é o Fluminense. Aí do Fluminense você olha o teu próximo, é o Inter. Quer dizer, você não tem um jogo que você diga assim, né, podemos dar uma respirada, pegar um adversário que não seja tão competitivo quanto esse, ou que não tenha tanta qualidade quanto esses, né? Então, assim, claro que empatar dentro de casa não é nunca um bom resultado.
Mas o adversário teve 5 dias para se preparar para o jogo, nós tivemos 60 horas para se preparar para o jogo. Isso parece, as pessoas, não, mas isso faz diferença. Faz 2 dias a mais de recuperação, eles jogaram na terça, nós jogamos na quinta. Isso te dá muita diferença, porque eu com 5 dias eu poderia repetir o time, escolher o melhor time que eu quisesse, independente de análise sobre lesões, porque eu teria uma recuperação de jogadores. Mas em menos de 3 dias, não há o que fazer, não há muito tempo para treinar. Muitos dos jogadores que jogaram, que foram repetidos contra o Palmeiras, eles nem treinaram, eles vieram para o jogo. Eles fizeram recuperação 2 dias. Eu trabalhei, por exemplo, em vez de Diego e Léo, eu trabalhei com o Beraldo e Luizão durante o sábado, né? Ontem, né? Eu trabalhei com o Patrick na esquerda, na direita com o Rafinha, que não tinha jogado mesmo. O Igor Gomes não trabalhou, por exemplo, mas eles assistem o treino e de eles assistirem o treino, eles veem o que se faz necessário para colocar em prática na hora do jogo. E a decisão é tomada hoje de manhã, para ver quem joga pelas condições, quem tem uma chance maior de lesão. E, infelizmente, nós perdemos o Léo por uma lesão muscular. Ele fez 10 jogos seguidos, aí nós conseguimos descansar ele, agora no segundo jogo seguido ele tem lesões musculares. O futebol brasileiro, você olha lá no quadro, não tem dia de treino, só tem jogo, recuperação, jogo, recuperação. O que você vai fazer? Você faz um campo curto, pequeno, 20 por 10, para fazer como se fosse futebol de botão, posicionar teoricamente o que você gostaria de fazer. Não há tempo para treinar, trabalhar. E hoje, de novo, se você olhar, quantos garotos tinham da base ali no final? Ali tinha 6, sei lá, 7? 8 no total, quer dizer... Gente, não são nem jogadores da base que estão há muito tempo no clube, são jogadores da base que até estreiam, fazem seu 3º, 4º jogo. Não é que são jogadores... O Igor é da base, mas é um jogador que está aí, né, há tempo. O Nestor é da base, mas está aí há tempos. Então, assim, o Diego é da base, está aqui há tempos, né? Você considera os da base, mas são jogadores formados, né? Nós estamos usando jogadores que nós estamos experimentando ele nos jogos pela necessidade que é imposta a gente pelo calendário. Rogério, boa noite. Boa noite. Você é um cara que a gente já conhece há muito tempo, né? De ótimas ideias, é importante te ouvir. E você tem uma carreira muito clara, muito justa, muito correta. E eu estou te falando sobre isso porque eu sei que você não gosta de falar de arbitragem, mas ontem foi disponibilizado o áudio do VAR, da cabine do VAR com o Voaden no jogo do meio de semana, a classificação do São Paulo na Copa do Brasil. Você é palmeirense, né? Não. Você acha que é palmeirense. Toma, trouxa. Atleticano? De Minas? Do Paraná. Do Paraná. Do Paraná. Muito bom. E você fez uma crítica construtiva ao Boa, VAR Rogério. no jogo contra o Atlético Mineiro. Não é possível, mano. E a minha pergunta é... Tinha que ter traçado a linha. Tem que traçar a linha. Se tivesse impedido, tinha que marcar o impedimento. Perfeito. Mas a minha isso que pergunta tem que fazer. Como mudar isso, Rogério? Você que é um cara de boas ideias, que fala muito sobre isso, bate no calendário, bate em outras coisas. Como mudar? Porque ontem foi o Palmeiras, amanhã pode ser o São Paulo, como já foi em várias oportunidades. Rogério é foda, eu acho velho. que tem que ter um pouquinho... Quando chama em lances capitais, como aquele, você tem... Eu acho que não foi traçada a linha, né? Acho que foi... Porque foi muito... Até no campo, dá para imaginar que não foi pela velocidade que foi chamada e decisão tomada. Isso vale para todos. Se estava impedido, tem que ir lá traçar a linha. Estava impedido, não vale o gol. É assim que funciona. A bola bateu na mão. Se foi para proteger o rosto, ou se foi... Tem que ir lá ser justo e marcar, sempre. Agora, aí não sou eu que vou resolver, né? Mas o que é justo, tem que ser feito dessa maneira. Traça a linha, se está impedido, porque até agora também ninguém traçou a linha, né? Todo mundo só falou, mas ninguém poderia ter traçado a linha para a gente saber. Porque nem eu sei, nem você sabe se estava impedido, né? Visualmente, contra o Ceará, eu achei que estava impedido o jogador do Ceará que fez o gol aqui. E a linha traçou e acharam um jeito lá e a linha não deu impedimento. E até agora todo mundo falou, mas ninguém pediu para os caras traçarem a linha para a gente ter uma certeza, né? Porque senão a gente fala sobre suposições, né? Então poderia, mesmo que atrasado, traça a linha para a gente ter uma certeza do que aconteceu no lance, se foi um engano, se foi esquecimento, ou se por acaso o jogador estava em condições, né? Acho que é importante, mesmo tarde, é importante esclarecer sempre. Rogério, tudo bem? Rogério, eu acho que consenso, né? Tanto na mídia quanto os torcedores, o São Paulo não tem um elenco tão grande para 3 competições. E em algumas oportunidades você é perguntado sobre isso, sobre contratações, e você reforça que você quer um jogador que chegue e que seja importante para o São Paulo, não qualquer jogador. Só que o São Paulo hoje teve
8 desfalques, né? O Colorado voltou, aí tem mais É que outros... o Colorado hoje não estava pronto para Sim, jogar. é, Eu trouxe exato. ele muito mais para estar junto com a gente, porque já fazia tempo, né? Porque ele não tem condições de... Pode ser que para o próximo jogo já esteja um pouco mais treinado, mas é pouco tempo, né? É muito risco. E tem a questão, o Colorado, então, sem muitas condições, mas ficou no banco. Mais jogadores hoje que vão se somar, né? Talvez, o Léo, o Jandrei. Jogadores suspensos também. Caleri, O Caleri quem também. mais? E Patrick. o Patrick, né? Que estão suspensos. Você até colocou o Patrick lateral da base. Sim. Também. Você acha que talvez para você não ter colocado daqui a pouco sub-12 para jogar as competições, porque o elenco de fato não é tão grande, você já considere trazer jogadores que não são necessariamente jogadores para resolver, mas às vezes um jogador só para compor o elenco que você vai precisar para ter opções para o seu plantel? Você sabe que é muito difícil isso, porque onera muito para o clube trazer jogadores assim. O clube não dispõe de uma situação financeira. Eu sei que o Alisson daqui, sei lá, 2 semanas pode estar de volta. Eu sei que o jogador vai cumprir suspensão e vai poder voltar. E eu não consigo prever aonde vai ter lesão, né? A zaga tem sofrido muito, mas é o setor que mais se repete, né? O setor que tem menos trocas é a zaga que a gente joga, né? Então é o que tem sofrido mais. No ataque ainda a gente tem algumas composições, né? Que jogadores estão voltando agora, o Nicão está voltando. Tem Luciano, tem Caleri, tem Éder, tem Rigoni, tem mais jogadores para essas 2 posições de frente que a gente ocupa. No meio-campo e na defesa é que nós estamos com um problema. Você vê o Reinaldo machucado. Eu não queria utilizar o Wellington hoje pelo risco de lesão. Por isso que nós arriscamos o Patrick, que é um menino que treinou essa semana com a gente e que tem convocações para a seleção e tudo, né? Foi importante, eu acho que ele estrear, sentir o peso do que é um jogo no profissional, 40 e poucas mil pessoas. O problema é que você você não treina esses jogadores há 6 meses, tá entendendo? E é difícil você pegar em uma semana e passar, sem praticamente treinar, só na teoria, passar para eles tudo o que você quer. Mesmo um jogador, uma contratação que chega agora, ele não vai pegar o mesmo ritmo dos outros, não vai entender a mesma, a não ser que seja um fora de série, um jogador muito acima da média, mas é difícil você... Porque você tem que construir tudo, tijolo por tijolo, do que você construiu até hoje no teu sistema de jogo, como você joga, onde são as puxadas. Então, por isso que as contratações, quando começa a temporada, elas são muito importantes, porque elas vão se estender pela temporada e vão cada vez evoluir. Um jogador que chega em meio de temporada, ele vai ter mais dificuldade de adaptação. Seja ele jovens da base, ou seja ele de fora vindo. Então, mesmo que a gente puxe um atleta da base, não é simplesmente puxar e colocar. Você tem um tempo de mostrar para o cara como se posiciona, como marca, como pressiona, onde pressiona, gatilhos de pressão, quando você baixa, quando você sobe, em qual jogador está o gatilho para se marcar. É difícil, não é uma coisa simples, não. Por isso que é legal quando você tem um elenco desde o começo do ano e vem trazendo ele, porque a chance de cada um entender mais e crescer é maior, né? Então, é um momento difícil, delicado, mas se eu disser para você que vai melhorar, eu vou mentir, vai piorar. Porque hoje é domingo à noite. Nós já vamos amanhã recuperar jogadores, treinar um pouco aqueles que não jogaram. Na terça nós já estamos viajando de novo. E na quarta tem jogo de novo. Quando nós voltarmos na quinta, na sexta tem treino e no sábado tem jogo. O que é isso? Não tenho o que eu dizer para você. Eu não sei nem com quem eu vou contar, porque não é só os suspensos. Tem os suspensos, tem os que jogaram 3, 4 jogos seguidos e que se eu colocar tem grande chance de lesionar. Então a gente monta o time de acordo com as... Nem o sistema eu já não escolho mais do que eu quero. Eu escolho do que eu tenho, já não do que eu quero. Se eu jogo com 3, se eu jogo com linha de 4, muitas vezes não é mais do que eu acho do time adversário, não, é o que eu acho do meu time mesmo. Se eu tenho possibilidade de jogar naquele sistema ou se eu tenho que ir para outro. Não tenho. E assim, as decisões vão chegar de Copas, né? E você vai estar... você vê que vai desmoronando, vai despedaçando. Cada dia vai cair num pedaço, vai cair num pedaço, vai cair num pedaço. E infelizmente é natural. As equipes, como eu falo, as equipes que têm grandes elencos, que têm um número grande de bons jogadores, elas vão se sobressaindo, porque o desgaste é muito grande. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Você falou há pouco sobre o Patrick, o lateral esquerdo.
E me chamou a atenção porque desde o seu retorno ao São Paulo nessa segunda passagem, é o 11º jogador que você promove ao time principal. E hoje ele é substituído ainda no primeiro tempo. É um jovem ainda, jogador que tem muitas convocações para a seleção brasileira nas categorias de base. Como trabalhar o emocional de um jogador que, claro, já não gosta de ser substituído, ainda mais no primeiro tempo, como foi hoje? Mas justamente o fato das convocações para a seleção e do que ele produz na base é o que o trazem aqui. Então, eu acho que você tem que analisar pelo lado positivo, de ter mais um jogador que estreia, talvez um pouco precoce, como o Rodriguinho, como outros que estrearam, né, nesse ano, mas que tem tudo para potencializar a sua qualidade, né? Naquele momento do jogo, nós precisávamos de alguém mais ofensivo pelo lado. Eu já estava pensando no intervalo em fazer a substituição, mas eu pensei, eu já vou aproveitar que se o Jandrei não fosse sair, eu deixaria ele até o intervalo. Mesmo com algumas coisas, alguns ajustes que eu falo, ele tem horas que era para esperar na linha de 4, ele adiantava, mas isso não é culpa dele. Isso é culpa do pouco tempo que a gente tem para preparar um time. Você não pega um jogador da base em 3 treinamentos e fabrica ele do jeito que você faz com o Wellington e com o Reinaldo. O Wellington e o Reinaldo já sabem há muito tempo o que tem que se fazer. Então não é culpa do garoto. É a gente pela necessidade. E naquele momento, já que o Jandrei tinha que fazer a substituição, eu aproveitei para não queimar 2 paradas ou ter que esperar até o intervalo. Eu aproveitei, arrisquei o Wellington e eu acho que o time melhorou daquele tempo em diante. E eu sei que ele vai melhorar, porque o Wellington está há mais tempo com a gente, ele sabe mais o que tem que ser feito. Então, assim, isso não é segredo, não é... Agora, não tem... Eu acho que o menino não tem que ficar, o Patrick não tem que ficar triste, tem que ficar feliz na idade dele, de chegar ao profissional, ter os seus primeiros 30 minutos de jogo e terá outros futuramente, vai estar lá treinando, vai ficar treinando, o Reinaldo está machucado, mais 2, 3 semanas, vai estar treinando, se precisar de uma nova oportunidade, vai estar mais maduro, vai estar mais preparado. Não adianta, é só você enfrentando a realidade que você aprende, mas ele não tem absolutamente culpa nenhuma. Dentro da nossa proposta, nós precisávamos de alguém mais ofensivo. Quem é mais ofensivo? É o Wellington. Aí eu digo, ou eu abro mão do jogo, ou eu arrisco a lesão do jogador. Léo Pelé, ou eu coloco ele para jogar para ter saída boa, ou eu abro mão e coloco um zagueiro mais defensivo, que é o Luizão. O Diego também vai a mesma coisa, o Igor Gomes também serve a mesma situação. Em alguns eu troco porque eu sinto um pouco mais confortável, outros eu preciso, não posso mudar 10, 11 jogadores para jogar com um dos melhores times do Brasil. Aí eu não consigo, aí nós vamos perder. Tem 45 mil pessoas aqui. As pessoas querem ver a vitória e nós temos que competir. Rogério, boa noite. Você falou que nas mudanças que você faz de um jogo para o outro, alguns jogadores você acaba tendo que repetir. E se eu não estiver enganada, acho que o Igor Gomes é o jogador de linha agora com maior sequência de partidas. Eu queria que você dissesse o que é esse diferencial do Igor para a sua equipe. Porque às vezes você prefere o Igor, por exemplo, hoje o Nestor ficou como uma opção no banco. Então, o que o Igor te dá nesse seu esquema? A sustentação de equilíbrio defensivo que a equipe precisa. Ele é um jogador que recompõe, que apesar de jogar hoje, por exemplo, no 4-1-3-2, jogando pelo lado direito, o Fluminense tem o quê? O Fluminense junta 6 jogadores pela esquerda, pelo lado direito deles, hoje no primeiro tempo fazia isso, para tentar sair tocando em toques curtos. O Igor faz o equilíbrio, ele vem para dentro, Thales e Pablo vão marcar o lado esquerdo do Fluminense, que é onde vai Ganso, onde vai um dos volantes, onde vem o lateral, onde vem um dos pontas e junta, que é o tradicional do Diniz, tentar, né, ganhar superioridade no lado e depois virar o jogo ou atacar o espaço mais rápido, né? E ele entende muito a parte tática. Então ele é muito importante, além do que ele tem um vigor físico muito grande. Ele tem uma resistência física maior do que os outros, né? Então ele joga mais, mas também parece estar no limite. Então, assim, para mim ele é importante nessa composição tática, onde a gente às vezes não tem jogadores. Você não tem um jogador específico para que, por exemplo, se tivesse o Marcos Guilherme, ele não teria jogado hoje, o Igor. Teria jogado o Marcos Guilherme na função dele hoje. Mas não tinha, tá entendendo? Então, eu pensei em pôr o Nicão, treinei com o Nicão. Mas Nicão, Luciano, Éder, Patrick, eu não tenho mais o balanço. São todos ótimos jogadores, a bola vai ficar mais no nosso pé, nós vamos ter mais drible. Mas e na hora de defender? Porque você defende bastante. Eles estavam descansados, eles tinham 48 horas, parece pouco, né? Mas para um time de futebol, 48 horas a mais de descanso. A cara do Rogério falando do Igor Gomes. Nessa sequência de jogos é muito importante. Então nós sabíamos que nós íamos sofrer na parte física. E infelizmente tivemos 2 lesões, uma muscular, espero que a outra não seja
nada grave, que seja só uma pancada e que o Jandrei possa estar de volta. Rogério, há Igor pouco Gomes. você explanou aí a Agora. sequência de programação do São Paulo, com praticamente zero tempo para treinar. Sim. E a reclamação não é só sua, porque o calendário está aí para todo mundo, né? Você mesmo disse. O cenário ideal seria, talvez em algum momento, as equipes que disputam essas 3 competições, chamados grandes, né? A gente sabe das dificuldades econômicas, mas que os clubes começassem a tentar montar 2 equipes e dar condição para que o técnico pudesse trabalhar. Não, mas a gente tenta montar 2 equipes, mas é que você precisa de dinheiro para montar 2. Para montar uma já é difícil. Então, assim, nós temos 30 jogadores, mas nós temos muitos fora. Dos 30, nós temos... Você pega X deles suspensos, X no departamento médico, mais alguns em transição, e muito garoto. Mas é assim, não dá. Com exceção do Flamengo aí, que contrata todo mundo, né? O Atlético vem trazendo jogadores, o Palmeiras agora trouxe. Não tem outros que tenham condição financeira para ter um elenco, né? Tem de jovens, né? Promovendo a sua base, que é o que o clube que está numa situação mais difícil financeira tem que fazer, tem que tentar achar um jovem jogador que tenha talento, que o custo seja baixo de salário e tudo, né? Não há muito segredo. Outra coisa, a janela estava fechada até, aliás, está fechada, abre amanhã, né? Até aí não tem o que você fazer, mesmo que você contrate, você não pode usar, né? Então, hoje, por exemplo, é uma pena que não seja um dia a mais e para o jogo de hoje encaixaria muito bem no segundo tempo o Marco Guilherme, que tem a velocidade, nós puxamos muitos contra-ataques, tivemos muita chance de contra-ataque, de matar o jogo, de fazer o 3-1, né? Antes que o Fluminense empatasse, mas nós sabíamos que nós estávamos enfrentando uma equipe de muita qualidade, que tem muita troca, que tem só de jogadores de meio campo à frente, tem troca. O Fluminense é uma boa equipe, eu acho que hoje o Fluminense se coloca como a 4ª equipe mais importante em matéria de elenco, né? No futebol brasileiro. Eu acho que é uma equipe que, ao menos para a gente, deu muito trabalho e vem ganhando jogos em sequência. Então, o resultado foi ruim. O jogo foi um jogo muito... Eu achei que foi um bom jogo, sabe? Controle, enquanto nós estávamos na frente, puxamos muito contra-ataques, eles com a posse tentávamos chegar e nós... Quer dizer, houve uma troca de estilo de jogo, mas que foi um jogo bem, bem interessante, eu achei, do ponto de vista de quem... Acho eu, não sei se vocês concordam também, não sei. Pode ser que pela televisão seja diferente, não sei, mas achei que foi um jogo com bastante opções, bastante alternativas. Só que nós acabamos com o Luizão, que tem 4, 5 jogos no profissional, com o Patrick, nós começamos com o primeiro jogo no profissional, Pablo com poucos jogos no profissional, Wellington tendo que voltar, todos os jovens aí da base tendo que jogar. Rogério, tudo bem? Boa noite. Eu queria te pedir licença para voltar num tema que talvez seja até passado, já que é a sua inovação, mas é porque recentemente a gente falou com o Muricy e ele Sim. falou uma coisa muito interessante, que é quando você renova como treinador, quando você mostra, enfim, você confia no trabalho, que você investe no trabalho, inclusive isso ajuda a impedir que jogadores queiram sair do clube, né? Que isso passa mais confiança. E você já esteve lá do outro lado. Eu queria saber se você concorda e se você acha que essa questão toda da sua renovação e tudo mais vem ajudando para o clima do grupo e também para o jogador confiar, tanto em você quanto na gestão também, que hoje cuida do São Paulo. Olha, em teoria, a renovação de um treinador é porque o clube acredita que aquele cara seja o cara correto para continuar por 1 ano e pouco. Na prática, no futebol, diferente da teoria, nós sabemos que as mesmas 3, 4, 5 derrotas, elas te levam sempre a questionamento sobre continuidade ou não. Mas eu acho que é importante porque o jogador que tem o seu contrato ainda por mais 1 ano, por mais 2 anos, pensa, pô, eu estou trabalhando com esse cara, então não é um outro cara que vem daqui a pouco e troca, se o cara tem interesse. O que está lá precisando de uma renovação de contrato também vai ter o esforço para tentar com que seu contrato seja renovado. Não que seja só um peso meu de escolha, né? Mas logicamente que o treinador, se não é ouvido, deveria ser ouvido sobre uma continuidade ou não. E às vezes as pessoas ficam magoadas e você tem que tomar decisões, tem que ter escolhas, porque às vezes você tem um salário muito alto, por exemplo, de um atleta que é um bom atleta, mas se você não tem condições, você tem que conversar com aquele atleta para ver se consegue chegar no meio termo para que seja bom para o clube, bom para ele e bom para a gente em trabalhar. Agora, eu acho que é favorável sempre você já ter uma programação do ano que vem, você saber né, em que área, em que posição você precisa, porque é você mesmo que estará comandando o time no outro ano. Então,
de que maneira você joga, que jogadores você precisa. Só que aí entra a parte financeira que você também, infelizmente, depende, né, da realidade de cada clube para as contratações. Né? Rogério, a cada período a gente vem falando que é uma semana de desafios para o São Paulo. Não é cada dia. Essa foi porque você teve 8 suspensos em 2 jogos, continua com muita gente machucado e muitos jogadores que você está trocando. De 27 de junho a 18 de agosto, que são 22, 23 dias, dependendo do sorteio da data dos Jogos da Copa do Brasil, você vai fazer 8 jogos, 4 deles decisivos, mata-mata, e nos 4 do Brasileirão você tem Flamengo e Santos. O que você tem de positivo para esse período, que você acha que o São Paulo pode encontrar de positivo? E acho que o de negativo eu vou perguntar só para constar, porque você já falou isso durante toda a coletiva. O que de negativo tem para enfrentar a sequência? De positivo tem que a gente conseguiu chegar nas quartas da Sul-Americana, nas quartas da Copa do Brasil, e a gente não está... Eu acho que poderíamos estar melhor colocado no Campeonato Brasileiro, porque nós deixamos de escapar pontos assim que nos dá, por exemplo, né, tirou o jogo do Palmeiras aqui, que estava, minuto 90 estava ganho e nós perdemos. Alguns empates que nós estávamos à frente, sofremos o gol de empate, né? Então nós poderíamos estar melhor ainda na classificação, poderíamos estar ali entre os 3 primeiros, talvez. Mas nós estamos vivos em todas as competições. Eu acho que esse é o positivo. O torcedor, a cada 3 dias, está torcendo pelo seu time. De negativo é que as pessoas têm que entender que não vai ser todos os dias que você vai ter o principal time dentro de campo, que você vai ter que fazer trocas. Por um lado é importante, porque ele vê novos jogadores, observa novos jogadores. Por outro lado, você perde entrosamento, você perde... Só que, assim, é o que eu repito, as pessoas têm que compreender que se botar o mesmo time, hoje talvez teriam 3 lesionados. E a lesão te tira por 8 jogos. Você tirar o cara por um jogo, às vezes você consegue recuperar ele para mais uma sequência de jogos. É só isso que as pessoas têm que ter em mente, que a gente não escolhe muito pelo que a ideia... eu sei quem se encaixaria melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu sei também que esse cara que encaixaria melhor, ele está com uma grande chance de sofrer uma lesão muscular. E te dou o exemplo do Léo hoje, que é um jogador muito importante no nosso sistema de jogo, quando joga com 3 zagueiros, principalmente, e acabou sofrendo provavelmente, né, não sei, mas provavelmente uma lesão muscular. Boa noite, Rogério. Prazer falar com você. Muitos companheiros de imprensa vêm colocando o Juliano Galopo, meio-campista argentino do Banfield, próximo do São Paulo. Inclusive, ele sequer foi relacionado na partida do time dele hoje. Você poderia comentar algo sobre esse jogador? Posso. Eu acho que é um jogador interessante, um meio-campista, um 8/5/10, um jogador versátil, assim como nós temos alguns no elenco. Mas eu sei que é um jogador que custa caro, e aí é uma questão aí da parte diretiva, de investidores, porque o clube em si não tem condições de pagar pelo jogador, né? Eu nem sei o valor exato, mas eu sei que é um valor que supera as nossas possibilidades. Se acontecer, eu acho um jogador interessante que vem para ajudar a gente nesse restante do ano. Se não acontecer, será como alguns outros que a gente especulou e não teve. E de cada 50 que saem especulações, tem uns 4 ou 5 que são verdadeiros, o resto cada um põe na sua internet, no seu... sei lá como é que se chama, essas coisas de... Cada um inventa um dia um nome de um jogador, né? Mas esse é um jogador interessante que ajudaria. Os outros, até agora que colocaram, é tudo mentira, é tudo invenção, né? Mas esse não, esse é um jogador que seria interessante, mas eu não tenho a mínima noção de se existe ainda, como anda, se vai ser possível ou não. Eu só sei que nós, pela sequência de jogos que você me citou, se faz necessário. Não é que eu queira, eu não quero dar despesa para o clube, não quero mas eu gostaria de sobreviver nas competições. É o que eu vou tentar, porque depois, logicamente, a responsabilidade cai sempre em cima do treinador, né? Mas nós temos que analisar a realidade do que é o futebol brasileiro hoje, a realidade do clube também, que não é das mais fáceis. Oi, Rogério, boa noite. Você agora, só aproveitando esse gancho no fim, você falou que 3 ou 4 jogadores são verdade, né? O Galopo e tal. O Ferrarese, o zagueiro venezuelano, é um... Eu não vi o Ferrarese. Eu acho que é do Grupo City, né, que eles falaram, de alguma parceria, mas eu desconheço, cara. Não tenho assim conhecimento. O Galopo não. O Galopo é um jogador que eu aprovei já e tudo.
Mas os outros aí, ou se você vai perguntar mais desde o começo do ano, que inventaram aí, eu digo para você se é verdade, se é mentira. E com a lesão do Jandrei, hoje a gente não sabe exatamente o que foi, mas você já tinha perdido o Volpi, que se transferiu, e você tem o Thiago Couto e o Yang, acho, né? Que é o, Sim. Na sequência. É um alerta que talvez o São Paulo deva procurar um novo goleiro nessa janela para ter alguém mais experiente para formar, para reforçar o elenco? Cara, o Thiago é um bom menino. Ele tem treinado bem, eu digo para você que talvez ele não tenha a experiência necessária para o momento, né? Primeiro, nós contamos com a volta do Jandrei. E segundo, não é fácil você achar um goleiro aí. Tem tanta gente procurando um goleiro. É o que eu falo, ou você traz alguém mais ou menos, e o Jandrei vem muito bem, né? O Jandrei eu acho que vem se firmando como titular no clube, né? Então nós temos que se encontrar uma oportunidade, se não for caro, se for um bom goleiro que atenda às nossas necessidades, nós podemos observar. Se não, nós vamos dar oportunidade para o Thiago quando ele tiver. Se precisa, talvez precise, sim. Mas há condições? Não sei te dizer. Rogério, aqui embaixo. Ex-pedal de rádio prorrogação, Rede Gol de placa. Eu queria saber, porque o São Paulo tem, a partir de agora, nos próximos 10 dias, 3 partidas, nos próximos 12, 4, pelo menos 3 viagens, por competições diferentes também, porque a Copa do Brasil, que vai ser sorteada na terça, ainda vai entrar aí no meio. O São Paulo vai priorizar alguma coisa ou o São Paulo vai tentar sobreviver em todas elas? São Paulo vai tentar sobreviver todos os dias. Eu não posso dizer prioridade, porque se eu não priorizasse o brasileiro, eu teria poupado alguns desses jogadores que jogaram na quinta-feira contra o Palmeiras. Se eu disser para você que eu vou abrir mão da Sul-Americana e da Copa do Brasil, eu vou estar mentindo para você. Agora, é o que eu falo, você vai se enfraquecendo, porque hoje você já teve mais 1 ou 2 lesões, nós temos ainda acho que 5 pendurados, se eu não me engano, com 2 cartões amarelos. Amanhã, próximo jogo, mais 2 cumprem suspensão. Os que estão no DM, a maioria foram casos cirúrgicos, então demora para voltar. Nós vamos tentar fazer times para cada jogo com o melhor condicionamento físico e pensando sempre no que a gente pode também armar para o jogo subsequente e vamos tentar lutar. Eu falei, o que nós podemos fazer aqui é competir. O que nós podemos fazer aqui é competir. Eu acho que o time vem demonstrando isso, mesmo num empate como hoje, mesmo numa derrota como na Copa do Brasil, que mesmo assim levou a vitória, a classificação nos pênaltis, né? Mas eu não consigo nem dizer para você que time eu vou escolher para quarta-feira. Eu amanhã vou chegar, vou olhar, vou listar todos que têm condições, vou ver como o Inter, mais ou menos, logicamente eu sei como o Inter joga. Eu tenho que pensar no time que ele tem que ter altura para se defender de bola parada, eu tenho que pensar no time que ele tem que ter jogadores um pouco mais rápidos para atacar, se joga com 9 fixo, se joga com 2 à frente, se joga com 1 na frente, com linha de 3, com linha de 4, mas eu não tenho todas as opções, eu não tenho, por exemplo, o Reinaldo, se tivesse, era o Reinaldo que jogaria hoje, né? Começaria jogando hoje, quem sabe poderíamos jogar com 3 zagueiros, Reinaldo, o Rafinha fazendo um 3º zagueiro, mas assim, às vezes você pensa numa linha de 4, mas te falta um aqui no meio, aqui na frente. Aí você pensa numa linha de 3, mas aí te falta um ala para ser ofensivo. É assim que funciona. Então, você tem que ir a cada dia vendo cada jogador e montar um time de acordo com as peças que você tem, não só com as peças que você tem, com as peças que estão disponíveis, com menos chances, menos suscetíveis a lesões, porque senão nós vamos jogar com o Ceará para jogar Sul-Americana. Nós sofremos tanto e batalhamos tanto, aí nós vamos chegar lá e nós não vamos ter time para jogar, né? Então, é bem complicado. É o que eu falo, é difícil elencos hoje no Brasil que consigam jogar 3 competições. É muito difícil. É raro no Brasil times que consigam manter qualidade sem ter uma semana de folga para recuperar, para trabalhar, para ensaiar alguma coisa nova, para fazer. É bem complicado, é bem difícil. Encerramos então com o técnico. A coletiva ficou grande, hein? 34 minutos de coletiva, rapaziada. O vídeo ficou grandão aí, mas foram muitas perguntas, né? Vale a pena você conferir aí cada detalhe do que disse. Eu não vou estender mais, vou dar um descanso pra vocês, cara. Amanhã a gente volta com um vídeo aí e fala um pouquinho mais sobre essa coletiva, beleza, rapaziada? Então clica no linkzão da OneXBet aí depois pra você dar aquela força também, fechou? Uma boa semana pra todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!